Boa noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos ao especial Informação. Hoje com a presença do Presidente da Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras, o Sr. Manuel Teixeira. Bem-vindo. Agradeço uma vez mais o facto de ter aceito o nosso convite e estar presente aqui nos estúdios do Novo Canal. É um prazer tê-lo na nossa companhia. Sr. Manuel, poderíamos começar esta conversa, que será mais uma conversa informal, com um tema que tem estado em cima da ordem de... Portanto, que tem feito parte daquilo que são os grandes... tem sido um tema que tem sido trabalhado pela Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras e que tem a ver com a questão do fator de sustentabilidade. O que é que se passa com este fator, Sr. Manuel? Queria que você me falasse um bocadinho que dificuldades é que os trabalhadores deste setor estão a ter para recorrer, portanto, para ter acesso às suas reformas. Eu sei que estamos a falar de um fator que de alguma forma pesa naquilo que são os rendimentos dos trabalhadores do setor. Queria que me falasse um bocadinho do que é que se passa. Qual é a situação neste momento? Olha, boa noite. A situação é a seguinte, ele foi aplicado o fator de sustentabilidade, uma coisa que eu acho injusto, mas pronto, foi aplicado. Eles agora, atualmente, já estão a retirar o fator de sustentabilidade. Eu ainda hoje de manhã fui requerer um bom recálculo da pensão para esse fim. Mas antes era, na altura foi penalizado em 14,7. Agora Você é reformado, portanto... Sou reformado. Trabalhou no setor das pedreiras? Sim, trabalhei à volta de 40 anos nas pedreiras. Tinha 43 anos de descontos, mas trabalhei 3 anos num restaurante e depois vim para as pedreiras. Estava a dizer, Sr. Manuel, desculpe interromper, que o fator de sustentabilidade no seu caso foi de 14,7. E agora, este ano, segundo me informaram, ou este ano ou já o ano passado, que era 15,2. Portanto, todos os anos aumenta, tem vindo a aumentar. Todo o ano vai aumentando. Isso obviamente que penaliza depois quem está com o processo e quem quer aceder à reforma, é certo? Sim, é esse o fim. Há algumas leis, depois de eu me ter envolvido nisto, saíram algumas leis que não têm essa penalização. Por exemplo, se tiver 46 anos de descontos aos 60 anos, já não tem a penalização. Agora, se não tiver o histórico, não esteja daquele histórico que eles exigem, é aplicado isso. O fator de sustentabilidade. Pois, e é bastante elevado. Umas reformas baixas, que é o caso dos fareiros e muitas das profissões, se lhe retirar 70 ou 80 euros por mês, ou ao fim do ano são 1000 euros, estamos já a falar pesa de uma quebra bastante. Significativa nos rendimentos desses trabalhadores. Normalmente um trabalhador, se tiver o ordenado mínimo, ele pode receber 400 e tal euros ou não chega a 500 de reforma. Se lhe retirar 70 ou 80 euros, O Sr. Manuel tem ideia, o senhor é Presidente da Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras, tem ideia de quantos trabalhadores é que estão a ser penalizados neste momento, que estão perante esta penalização? Não são muitos, porque também o pessoal não tem tido, ainda não tem sido reformado, porque temos uma dificuldade ainda maior do que o fator é, ao requerer a reforma, eles exigem que uma pessoa comprove os anos de trabalho. Só que a maior parte das empresas, umas faliram, outras mudaram de nome, outros, os patrões faleceram, e uma pessoa não tem como comprovar. Esses anos de descontos de contribuições para a Segurança Social? Sim, e eles estão a impor muitas dificuldades por isso, porque tem pessoas que já estão à espera há quase há 2 anos, e eles estão a adiar e a criar bastante dificuldades por esse motivo. E eu, na altura, quando a lei foi para ser aprovada, eu alertei que ia criar dificuldade aos trabalhadores porque não havia hipótese do pessoal comprovar isso. E, na altura, o que me disseram foi, não se preocupe porque na Segurança Social tem lá o histórico e resolve-se isso. E, afinal, não se resolve nada. O governo... Portanto, mantém-se um impasse, digamos. Pois está. Bastantes pessoas e alguns a passar mesmo mal. Eu conheço casos de pessoas que estão há quase há 2 anos à espera da reforma, não têm rendimento nenhum. E estão a passar dificuldades, precisam de ajuda. O processo ainda não chegou, portanto o processo não foi resolvido e as pessoas estão numa situação de espera. O Centro Nacional de Pensões tem enviado ofícios e vai dificultando, uma vez pede uma coisa, outra vez pede outra, e vai adiando e continua este impasse. E esse ainda era o maior problema, ainda é esse. Agora tinha outro fator de sustentabilidade que foi retirado em setembro. Nós em agosto, como eles tinham prometido que ia ser no princípio do ano de 2020, que ia entrar no Orçamento de Estado. Depois, eu vi que estava tudo parado, tentei saber se sempre tinha sido retirado o fator senão, e não tinha sido. E em agosto, a Catarina Martins esteve em Portugal lá com os trabalhadores, e o governo, então, logo na semana seguinte,
aprovou em Conselho de Ministros o fim do Fator de Sustentabilidade para as profissões de desgaste rápido. Que estava previsto já no orçamento deste ano. Pois, e o que entrou agora este ano é para as reformas de 2019, que pessoas que requereram a reforma entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020. Em setembro entrou em vigor, no dia 16 de setembro, foi publicado no Diário da República, para as reformas que saíram em 2020, o fator de sustentabilidade terminava e tinha efeitos retroativos a partir do dia 1 de janeiro de 2020. Agora, o que saiu este ano no Orçamento de Estado é para as reformas que tinham sido requeridas em 2019. E agora, segundo, ainda hoje me informaram na Segurança Social, isto já está regularizado. Agora, há um problema. Quem requereu a reforma em 2019, eles não não reteram o fator de sustentabilidade automaticamente. Uma pessoa tem que enviar uma carta ou fazer um requerimento a pedir o recálculo da pensão, que é para depois eles então ver se resolvem isso, dão o valor que estava em falta. Eu sei que o senhor tem sido uma pessoa muito ativa na defesa dos trabalhadores deste setor. Têm sido efetivamente muitas das pessoas e os trabalhadores que estão numa situação difícil, como acabou de dizer há bocadinho, que o têm procurado no sentido de resolver estas situações? Sim, tenho tido mesmo muita pessoa a tentar contactar comigo. Alguns nem fazem parte da associação, mas eu tento ajudar. Eu sei que a associação foi criada para ajudar os sócios. Com esse objetivo, com esse propósito? Pois, com esse objetivo. Mas, por vezes, dão informações aos outros trabalhadores também, não é? Só que a associação está a ajudar os sócios, não poderá estar a ajudar os outros, porque senão os sócios... Então, para que é que somos sócios? Se eles ajudam toda a gente... Sr. Manuel Teixeira, deixa-me voltar um bocadinho atrás. Há pouco dizia que há muitos trabalhadores que estão com dificuldades em provar o tal histórico que fizeram de contribuições para a Segurança Social. E falou aí que há pessoas com dificuldades agregadas, com dificuldades severas. Estamos a falar de trabalhadores de Conselho de Penafiel, de outros conselhos? Esse conhecimento que eu tenho é pessoal de Penafiel, mas também tenho algum contacto do pessoal do Marco de Canavês, que é aqui as zonas das Pedreiras é mais Penafiel e Marco de Canavês. A nível nacional, mas a maior... onde existe mais trabalhadores das pedreiras, apesar de haver pedreiras no Sul, muitos trabalhadores que vão para o Sul são daqui do Norte. E tenho algum conhecimento de pessoal de formas mais dos de Penafiel. E conheço, são lá alguns vizinhos que estão a passar... Embora também existam situações no Mar Canaveses também. Sim, também. Existe, mas até eu estive em contacto com o presidente do Sindicato dos Pedreiros do Sul e ele informou que eles lá estão a passar pelas mesmas dificuldades. Mas ele, como sindicato, eu penso que poderia fazer talvez um pouco mais. Eu tenho pressionado muito o governo, tenho mandado e-mails para o secretário de Estado e já mandei para a ministra. Tem feito pressão junto ao governo? Tem feito pressão e talvez por isso eles tenham resolvido alguns problemas. Eu tenho tido contactos mesmo com um deputado do Bloco, que foi o que nos ajudou mais, mas tenho contacto com um deputado do PS, o Tiago Barbosa Ribeiro, e ele também nos tem ajudado no que pode. Portanto, nota que há aqui uma abertura também da parte de alguns deputados no sentido de tentar resolver esta situação. Sim, porque quando comecemos a tratar desta luta, ou comecemos a luta, eu não percebia nada do que me ia meter nem nada. Depois fui falando com algumas pessoas, quando fomos a Lisboa levar a petição, tivemos contacto com todos os partidos e depois eles tentaram ajudar, alguns não podiam, não. Mas ficamos com mais ligação a um ou outro. E todos eles disseram como era os trabalhadores a tentar esta luta, talvez tivesse mais sucesso do que se fosse um sindicato. E por isso eles têm-nos ajudado. O Tiago Barbosa foi, segundo me informar, esta proposta de agora do fim do fator de sustentabilidade para os trabalhadores de 2019, foi o PS que apresentou essa proposta, apesar dos outros partidos quererem a mesma coisa. Não? Mas apresentaram o diploma e foi aprovado, só a Iniciativa Liberal é que votou contra, os outros votaram todos a favor. Por isso, agora espero que o Governo cumpra com o que prometeu, que tem faltado essa isso. A sua expectativa que o Governo possa cumprir? É isso. E acredita que há condições que o Governo irá cumprir com a sua palavra? Eu espero bem que sim, só que às vezes fico de pé atrás porque já prometer outras coisas e depois chega a hora da verdade e nem sempre tem cumprido, não é? Porque o caso
da reforma, do pessoal, se puder reformar com mais facilidade, eles, pelo que eles me diziam, ia ser mais fácil. E agora estão a criar muitas dificuldades. Portanto, os entraves são bastantes. São bastante grandes. Mas esperamos que eles tentem resolver, porque já tive uma reunião com o diretor da Segurança Social, o Miguel Macedo, por duas vezes. Do Porto. Sim, do Distrito de Porto, a fim desse problema. Qual foi o feedback? Qual foi a resposta? Ele disse que não podia fazer muito porque aquele é o Centro Nacional de Pensões, que é outro... Digamos, outra entidade, outra entidade. Apesar de ser tudo a Segurança Social, não é? Ele disse que ia tentar fazer pressão, mas o que é certo é que os trabalhadores continuam a ter as mesmas dificuldades. E obviamente que do outro lado dos trabalhadores, eu pergunto-lhe isto, Sr. Manuel, porque o senhor conhece melhor, neste caso, os trabalhadores e é presidente de uma associação. Do lado dos trabalhadores é extremamente difícil tentarem perceber esta demora em dar resposta àquilo que são os seus anseios. Estes trabalhadores que estão à espera da reforma, eles estão revoltados. E alguns desacreditam já dos políticos, já têm dito, eu não acredito mais em políticos porque isto não tem lógica. Então, se a lei é aprovada, é isso que também me custa a crer. Aprova-se as leis e depois, há 2 anos que ela foi aprovada, foi em 2018, final de 2018, e para cumprir é que é mais difícil, é cumpri-la do que aprovar. Sr. Manuel, eu sei que também tem feito alguma diplomacia, permite-me a expressão, alguma pressão junto às autarquias da Câmara Municipal. Qual é que tem sido a receptividade da Câmara Municipal de Penafiel? Não sei se porventura tem tido contactos também com o Marco Canaveses. Eu tive contacto, antes da lei ser aprovada, eu tive contacto com a Presidente da Câmara do Marco, a doutora Cristina, tive com o Presidente da Câmara de Penafiel, doutor Antonino, e as ajudas... Devia ser mais. As autarquias... Mas esperava mais apoio da parte das autarquias. Eu sempre julguei que eles iam nos dar mais apoio. Isso sempre... Porque... Mas isso não aconteceu, Sr. Manuel? Não aconteceu. Podíamos ter tido muito mais apoio do que tivemos. Nós tivemos pouco apoio do Marco Canaveses, prometeram muito e não fizeram nada. Porque depois tivemos reunião, disse que íamos... Depois que nos íamos encontrar mesmo com estas câmaras, pessoal das câmaras vizinhas, isso ficou em águas de bacalhau, não se fez nada. Mas foi avançada alguma explicação para esse facto? Não, nada, por isso simplesmente não me disseram mais nada. Aquilo foi passando, aqui a Penafiel. Eu esperava mais deles, em princípio o Presidente da Câmara é da minha terra, esperava mais da Câmara. Ou é como a associação, atualmente, ainda não teve ajudas nenhumas da Câmara. Mas mantém esta articulação com a Câmara Municipal de Penafiel? Sim, mantém este diálogo? Sim, nós temos tido diálogo, mesmo eu com a Vice-Presidente da Câmara, a doutora Susana, e já tive contactos com ela, agora estou à espera a ver se nos ajudam em alguma coisa. Se é possível de alguma forma ajudar a desbloquear, fazendo alguma pressão junto ao Governo relativamente a esta situação? Sim, isto... Mas na altura eu não pedi muito, pedi apoio na altura para ser aprovada a lei, porque ele como estava junto do CDS e o PSD, eu precisava do apoio de todos para ser aprovada a lei. Eu tentei recorrer a um lado e ao outro para ver se conseguimos que fosse aprovado o maior apoio possível. Não é? Tive contacto com o Partido Comunista, com o Bloco, com o único que nos recebeu foi o CDS, porque de resto, tanto os verdes, todos falaram connosco. E eu tentei ter o apoio deles todos, e consegui. Na altura a lei foi aprovada por unanimidade, todos estiveram do nosso lado. Só que por vezes as nossas instituições locais havia de nos dar um pouco mais de apoio, mesmo quando agora... Quando fala de apoio, o Sr. Manuel Teixeira, desculpe, para também que os nossos telespectadores percebam que tipo de apoio é que está a pedir. Eu agora, o apoio que eu estou a falar mais é da associação. Nós conhecemos a nossa associação, não tínhamos dinheiro nenhum, não tínhamos nada. Nós tivemos de pôr dinheiro do nosso bolso para formar a associação. E depois esperávamos que a autarquia nos desse algum apoio, porque deve ser a única associação do Conselho que não recebe subsídio nenhum. Porque eu vi ainda no ano anterior, em 2019, foi atribuída às outras associações todas e depois entrei em contacto com a doutora Susana a perguntar o porquê de nós não termos tido apoio. E ela disse que a argumentação dela foi que a nossa associação, que estava criada há menos de um ano, e que não costumavam atribuir apoio nenhum, mas costumavam dar
sei se era à volta de 400 euros, que era um valor simbólico, mas nem esse me deu. Sr. Manuel, deixe-me só voltar aqui um bocadinho atrás, que eu gostava de lhe fazer uma pergunta, até para, ainda a propósito do fator de sustentabilidade e da carreira contributiva dos trabalhadores do setor das pedreiras. É evidentemente que a atual situação que o país está a atravessar, a situação de crise sanitária, isto de alguma forma veio penalizar ainda mais estes trabalhadores. Tem essa percepção? Veio penalizar um bocado. O pessoal, eu não compreendo é como é que há pessoas que têm 40 anos de descontos ou mais, porque a maior parte dos trabalhadores das pedreiras começaram a trabalhar aos 14. Muito cedo, muito cedo. Foi muito cedo. No meu caso, como eu disse, eu não comecei logo de pedreiro, apesar de andava na escola, na 4ª classe já ia para a pedreira, mas não tinha descontos. E o pessoal, quando requer a pensão, não sei qual é a conta que eles fazem dos anos de descontos, que a maioria das pessoas recebem a notificação a dizer que tem poucos anos de descontos, e alguns com 40 ou 40 e tal anos. Tem um senhor que eu conheço, falei há pouco, que está a passar bastante dificuldades. Ele tem 61 anos. É de Conselho de Milhafel? É assim, é de Cabeça Santa. Ele tem 45 anos de descontos, toda a vida foi pedreiro, e agora recebeu uma notificação a dizer que não se enquadrava na lei, a profissão dele não se enquadrava na lei. Porque a Segurança Social não considera que ele tenha esses anos de desconto, é assim? E não sei a leitura que eles fizeram. Ele, ao enviar o requerimento da reforma, pôs como trabalhador das pedreiras. E eles agora não aceitaram como trabalhador das pedreiras. Não sei porquê, porque se ele toda a vida trabalhou de pedreiro, e tem as firmas onde ele trabalhou, e dizem que não se enquadra na lei. E ele é pedreiro. Isso aí é como... Tem outros quase, tem 40 anos de descontos, ele diz que tem 10 ou 12 anos. Isso, quando foi o meu quase, eu consegui só 3 anos e meio de comprovativos, porque as outras firmas tinham mudado de nome, eles já não podiam carimbar o formulário. Enviaram-me uma notificação a dizer que só tinha 3 anos e meio, que não poderia ter direito à reforma. E eu tinha 40 anos. Só que depois eu respondi, fez uma carta, eu respondi, fui à Segurança Social, pedi um extrato dos descontos e das firmas onde trabalhei, e mencionei todas as firmas onde tinha trabalhado e qual a atividade e tudo. E eles depois deram uma reforma. Mas alguns dos trabalhadores, como passava por esses problemas, eles vão adiando e não dão resolução ao problema. E espera que no curto prazo isso possa vir, esta dificuldade possa ser ultrapassada? Eu espero bem que sim, porque é injusto o pessoal estar ali, alguns não conseguem trabalhar e ter de estar ali à espera, passar dificuldades e estar à espera de um direito que lhe foi, que adquiriram, não é? Adquiriram Estamos a esse falar de direito. direitos adquiridos, trabalharam uma vida, não é? Pois, andaram a trabalhar desde novos e agora poderiam-se reformar, uma vez que a lei assim o permite, e o Centro Nacional de Pensões continua A Associação vai prestando alguma ajuda a esses trabalhadores que estão nessa situação, ou há instituições É que vão isso apoiar? que agora estivemos reunidos entre alguns elementos da Associação, nesse fim, que era para ver as dificuldades que alguns trabalhadores estão a ter, que era para ver se poderíamos ajudar, apesar de não termos grandes recursos, mas tentar ajudar dentro da nossa possibilidade, tentar ajudar. Contactando outras instituições no sentido de ajudar a isso? Sim, a ver se... Mas vão fazer um levantamento das pessoas que estão nesta situação, é isso? Ou Estamos a ver se... Foi isso que foi decidido agora no fim de semana, era tentar ver as dificuldades que os trabalhadores estão a atravessar para ver se podemos ajudar, no que pudermos ajudar. Sr. Manuel Teixeira, deixe-me falar um bocadinho da Associação. A Associação foi criada com um propósito, com um objetivo. Ela nasceu de uma petição, é assim, não é? E foi criada com o objetivo de zelar pelos interesses dos trabalhadores das pedreiras, é assim, não é? Sim, mas a petição foi antes, que era para conseguir ver se era aprovada a lei para termos direito a ser reformados mais cedo. Depois foi-nos sugerido criarmos a associação, porque seria mais fácil se eu contactasse pessoas do governo ou outras instituições através da associação, era mais fácil ser ouvido do que se fosse no meu nome, porque eu ao princípio foi sempre no meu nome, eu contactava os partidos para a Assembleia da República, ia tudo no meu nome. De alguma forma criou uma associação para corporizar aquilo que são os interesses dos trabalhadores. Segundo as informações que disseram, é mais fácil a associação ser ouvida do que vocês. E depois era para tentar ajudar no que pudéssemos, dentro das nossas possibilidades, tentar ajudar no...
Quantos associados é que tem a instituição neste momento, a associação, tem ideia? Temos à volta de 80. É pouco, olhando ao número de pedreiros que existe. Só que muitos também não ligam nenhum. Eles querem as coisas resolvidas, mas não se interessam pelo resto. Portanto, querem ver os seus problemas resolvidos, mas depois aquilo que são as grandes questões não se querem envolver muito. Pois, é isso mesmo. A quanto à petição, tivemos de arranjar 4.000 assinaturas, que era para ser debatido na Assembleia, porque se não tivéssemos 4.000 assinaturas, parece que, segundo as informações que eu recebi, que não ia a plenário. E tivemos muitas dificuldades em arranjar assinaturas, porque muitos dos pedreiros não assinaram. Assinar outras pessoas de confecções e tudo, muita gente assinou e muitos trabalhadores não assinaram. Eles próprios não acreditavam. Portanto, não acreditavam nesta causa. Não acreditavam que nem seria que a associação possível. tivesse a expressão que tem hoje. A associação hoje já tem uma expressão diferente, seguramente. Sim, então agora eles agora já acreditam porque as leis foram aprovadas e tudo. E a associação vai mostrar algum trabalho e as pessoas já começam a acreditar a isso. Sim, porque quando tudo começou, ninguém acreditava que isto ia dar em alguma coisa, não é? Mesmo o pessoal. Eu comecei sozinho, em 2016. Depois arranjei meia dúzia de pessoas que estiveram sempre comigo e mesmo eles juntaram-se a mim, mas não acreditavam que seria possível. Depois é que se foi desenvolvendo as coisas, foi-se criando condições para ser possível e conseguiu. Sr. Manuel Teixeira, deixe-me falar um bocadinho da profissão de pedreiro. Estamos a falar de uma profissão de desgaste rápido, é assim, não é? Hoje em dia, o senhor conhece bem a profissão, até porque trabalhou na profissão durante vários anos, daquilo que conhece das empresas que estão no mercado, nós vamos vendo que portanto, tem havido um refrescamento daquilo que são os trabalhadores, isto é, a maior parte dos trabalhadores deste setor são já trabalhadores com uma determinada idade, é assim, não é? Sim, porque não há grande juventude. Eu conheço muito poucos jovens aí para este trabalho, e cada vez... Por falta de condições, porque não é uma profissão atrativa? Não, é uma profissão muito desgastante. E depois não é compensada com o esforço que se faz a nível de salários, não compensa, por vezes não compensa. E o pessoal não se mete nisso. Ainda foi em 2018, antes de ser aprovada a lei, tivemos reunidos no Porto com o ministro Vieira da Silva. E chegou-se a falar lá que havia de haver uma formação. E acha que era importante? Era importante isso, porque há muito trabalho, há muito jovem que eles, por vezes, vão para as escolas e eles não se interessam pelos estudos. Eu não digo só neste setor, há vários setores, haver uma formação. E o pessoal optava por um ramo. Até porque estamos a falar de uma arte nobre e uma arte e um setor importante aqui no Conselho, não só em Penafiel, mas também no Conselho de Marcanaveses. Pois é muito importante e a nível nacional, para a economia, se isto está a caminhar para não ter trabalhadores, porque quase todas as firmas precisam de trabalhadores e atualmente não já. Isto pode ir acabando com o setor. E também no setor das pedreiras, não há trabalhadores neste momento? Não, há muita falta mas o que é nas pedreiras era a construção civil, mas há muita falta de trabalhador. E daí o Sr. Manuel Teixeira defender, enquanto Presidente da Associação, defender a aposta na formação. Havia de haver formação, eu penso que havia de haver formação. Em princípio, o pessoal também, alguns vão trabalhar para as pedreiras sem formação nenhuma. E por vezes há acidentes devido a não saber como é que se há de lidar com as coisas. Porque não é fácil uma pessoa chegar a um bloco de pedra e dizer, olha, como é que vou dar aqui? Não é, uma pessoa chega lá, tem que saber trabalhar. Portanto, a profissão tem os seus quês, não é? Tem as suas dificuldades, que são muitas, não é? E também estamos a falar de uma arte, é assim. Sim. Sr. Manuel, deixa-me só, queria ouvi-lo sobre este aspecto. O senhor trabalhou quantos anos nas pedreiras? À volta de 40 anos. Conhece bem o setor, como já referiu. O passado, portanto, o senhor neste momento está desligado do setor das pedreiras, mas as dificuldades eram diferentes no seu passado? No passado eram diferentes do que são atualmente? Estamos a falar de um trabalho duro, já percebi. Pois, eu fui para a pedreira em 1978, se não me engano. Não tem nada a ver do que é agora. Agora é mais... há muito mais máquina. Mecanizada, é muito mais mecanizada. Martelos pneumáticos, na altura, quando fui trabalhar para esta arte, trabalhava à mão. Era menos prejudicial para a saúde.
não se apanhava tanto pó, porque agora um dos problemas mais graves Tem a ver com a silicose. é a silicose. Eu ia falar disso, precisamente. Pois, é a silicose, Que é um problema grave e que afeta sobretudo, nós sabemos, a parte respiratória, não é? Com as doenças pulmonares que estão aquele uma pessoa não se apercebe e a sílica, aquele fininho da pedra, uma pessoa vai inalando aquilo. Agora há máscaras, mas quando eu fui trabalhar não havia luvas, não havia máscaras, não havia botas, não havia equipamento nenhum. proteção individual, digamos. Pois. E aquilo vai queimando o pulmão. Uma pessoa vai dessecando. Eu tenho lá vizinhos meus. Tem lá se não me engano, ele ainda não tem 50 anos. Já nem pode sair de casa. Tem problemas graves ao nível Tem respiratório. mesmo muito graves. Ele tinha um pulmão já seco, por completo, e o outro muito afetado. Ele já nem sai de casa, tampouco. E o facto dos mais jovens terem conhecimento desta situação, até porque tem implicações severas e diretas, isso também não faz com que muitos jovens optem por não dar continuidade. Por exemplo, às vezes nós sabemos que há famílias que trabalharam no setor e depois os mais jovens já não querem porque eles têm conhecimento deste conjunto de problemas, não é? Pois tem. E aqui há uns anos atrás havia mais trabalhadores nas pedreiras porque os pais eram pedreiros e os filhos iam para pedreiro. Atualmente já não é isso assim. O pessoal evita mesmo. Eu tenho 2 filhos e não aconselho nenhum deles a ir trabalhar para as pedreiras. Isso é a ponta cedo. Mas o que é comigo com os outros? E depois... Mas do ponto de vista financeiro, continua a ser uma atividade atraente? Não, era isso que eu ia dizer. Atualmente a arte de pedreiro financeiramente não é muito atraente. Já houve altura em que se ganhou bastante dinheiro olhando ao esforço que fazia. Atualmente não. Porque... Porquê é que diz isso, Sr. Manuel? Porque o pessoal, agora, ao tempo que trabalho, nas horas de trabalho, por vezes trabalha-se mais horas do que noutros trabalhos, o desgaste que se tem, a remuneração é baixa para o desgaste que se tem. Portanto, estamos a falar Havia de ser mais compensados com o trabalho, com o esforço que faz. uma remuneração diferente. Sim, porque o problema não é só a sílica nos pulmões. A pessoa é os ouvidos, a coluna, as articulações, os martelos pneumáticos. Mexe com tudo. E mesmo a nível neurológico, uma pessoa fica um bocado afetada com isto tudo. Por isso não é fácil, qualquer jovem não vai para esse caminho, não vai para a pedreira. Sr. Manuel, há pouco, deixe-me só retomar este ponto, nós estamos a entrar na reta final do especial informação, mas deixe-me só pegar neste aspecto, deixe-me só abordar este aspecto consigo. Estamos a falar de uma área, e há pouco falava da importância da formação, requer alguma técnica, não é? Esta arte de pedreiro requer, para além de ser uma arte severa e dura, como já referiu, mas do ponto de vista técnico isto requer alguma técnica e requer alguma preparação, alguma formação, é isso? Sim, porque você chegar junto de um bloco de pedra não sabe como é que ele terá de dar, porque aquilo também tem que se ver qual é a melhor maneira de dar um corte na pedra para ela cortar melhor, porque nós lá dizemos que é o levante da pedra. Eu tenho um pernete na pedreira. Na parte de levante é o melhor correr, é o melhor corte dele. Uma pessoa ao chegar ou enfrenta um bloco, vai para lhe dar um corte, não é de qualquer maneira, porque senão ela pode não cortar. E é isso, não é com um dia nem 2 que uma pessoa aprende, ou um mês, que se vê, chega à beira da pedra e vê qual é o melhor correr. O senhor conhece o setor das pedreiras, perguntava-lhe, esta crise sanitária também afetou as empresas que estão ligadas ao setor? Tem conhecimento de empresas que estejam com dificuldades? Eu penso que não, porque foi um setor que trabalhou sempre. Não parou, portanto, digamos? Não parou, porque acho que não causa grandes problemas, porque os trabalhadores estão dispersos, não estão a trabalhar junto. Talvez não tive conhecimento assim de pessoal infectado nesse ramo. Apesar de aparecer um caso ou outro, não é? Mas não houve problemas por isso, e as empresas trabalharam sempre, e atualmente tenho conhecimento que há muitas encomendas, há mesmo muitas encomendas. Portanto, o que há falta é trabalhadores. Agora, o setor tem trabalhado sempre bem. Por isso não teve quebras, penso eu que não teve quebras, que eu tenha conhecimento, não teve com a pandemia. Muito bem. E há encomendas, não só... Há muitas encomendas. A nível internacional ou a nível... A nível internacional. Muitas... Porque este é um setor que exporta bastante, não é? Exporta. Agora, os últimos anos, eu estava a trabalhar, a fazer material para a Suíça, quase tudo para a Suíça, que era para muros de estradas, aquele pedras já grandes, que era
de 80, ia de 80 a 1,20 m a 1,30 m de comprimento, de 40 de grosso, é para fazer os muros de suporte de autoestradas. Muito bem. Sr. Manuel Teixeira, só mesmo para terminar, duas questões. Há pouco falámos da questão da saúde, que obviamente está muito interligada com esta profissão, com a atividade de pedreiro. A Associação, de alguma forma, tem tentado fazer algum trabalho aqui no âmbito, iniciativas no âmbito da saúde, sensibilizando os trabalhadores para esta realidade? Nós tínhamos em mente... Ou até através do ACES, aqui do Centro de Saúde, tem tentado articular esforços no sentido de abordar ou de sensibilizar os trabalhadores para estes problemas? Nós, em 2020, tínhamos ideias em ter lá uma palestra com pneumologistas e alguns médicos para falar sobre o problema da silicose e outros problemas. Como houve o problema da pandemia, não foi possível. Vamos ver se este ano conseguimos fazer isso. É um dos objetivos da Associação? É um dos objetivos. Ações de sensibilização? Sim, sim. Porque o pessoal, ainda há trabalhadores que por vezes facilitam e não pegam no equipamento que havia dos anos. E isso, depois, um dia mais tarde, ele sente na pele os efeitos disso mesmo. Muito bem. Não sei se ia dizer alguma coisa, desculpe. Não. Eu ia lhe perguntar, já elencou em um objetivo, que são as ações de sensibilização. Perguntava-lhe, a Associação tem outros projetos no futuro, a curto e médio prazo? Nós, atualmente, não temos assim ainda grandes projetos, porque nós financeiramente nós não nos podemos alargar muito, não temos hipótese. Agora, vamos ver se este ano é um pouco diferente, para uma pessoa poder reunir e tomar outras decisões, não é? E tentar ajudar no que for possível e ter outras iniciativas. Só que agora a Associação também vai ter de fazer eleições, porque ao fim de 2 anos temos que fazer eleições, e eu, em princípio... Será recandidato? Não, por outros objetivos. Mas, então, isto desgastou-me bastante. Estes 4 anos... Mas só que pretende, de alguma forma, agora passar a... Pois, vou passar a pasta a outra pessoa. Não é só o objetivo continuar a fazer mais um mandato? Não, porque, em princípio, tem sido bastante desgastante. Estou um bocado saturado do que tenho passado, não é? Porque eu tive muita noite sem dormir com isto tudo. O senhor há pouco confidenciava-me até que isto não esperava o trabalho que... Nunca imaginei, senão não me tinha metido isso. Eu quando... E o futuro da Associação está assegurado, Sr. Manuel Teixeira? Há pessoas que queiram encabeçar uma... É um bocado difícil, apesar dos outros elementos da Associação, em princípio vão continuar todos. Mas o senhor pretende-se desligar completamente da Associação? Não, eu depois vou dar o apoio, foi o que ainda ficou decidido, vou dar o apoio no que puder, não fico ligado, até poderei talvez fazer parte da Associação de um dos elementos, não o Presidente, não. Porque talvez por outros motivos não vou fazer. Mas vou tentar ajudar, não é? Agora, eu quando iniciei a luta, se imaginasse um pouco o que se ia passar, eu não me tinha metido. Porque eu, na altura, como disse, fui sozinho, comuniquei com alguns partidos para ver se eles concordavam em nos ouvir, se eles aceitavam nos ouvir nessas ideias, e depois, eu imaginei, eu chego lá, digo o que penso, e eles é que tratam de tudo. Quando eles me disseram que eu é que tinha que tratar de tudo... Sr. Manuel, vai haver eleições, disse-me há bocadinho, elas já estão marcadas? Não, porque falamos nisso, é só lá para, se for... No final do ano? Não, talvez, porque aquilo termina, a associação foi fundada em fevereiro de 2019, depois iniciou a atividade em junho, e por isso as eleições seriam a partir de junho. Vamos ver agora se... E já agora que estamos, digamos, levantou essa questão, perguntava-lhe se conseguiu atingir aquilo que eram os seus objetivos. Eu agora posso dizer que consegui, devido a eles terem retirado o fator de sustentabilidade. Penso que agora parte do que eu queria que foi conseguido. Foi conseguido. Era uma pessoa criar reforma sem penalizações. E atualmente, porque as indicações ainda que me deram hoje, é que isso já termina. Portanto, digamos, foi uma vitória para si. Conseguiu, pelo menos neste aspecto, conseguiu um objetivo, atingir. Sim, foi uma vitória. Penso que foi uma vitória para mim e para todos os trabalhadores. Porque nunca... Eu meti-me nisso
não imaginei que talvez fosse possível. Eu queria que fosse possível, mas pensava que até ia ter mais dificuldades. Mas, por acaso, correu tudo bem. Sr. Manuel Teixeira, agradeço-lhe. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço uma vez mais o facto de ter vindo aqui ao Estudos Nova, um canal. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Então, eu é que agradeço, porque ao menos deu para se explicar algumas das coisas. Teve a oportunidade de explicar alguns dos Sim, problemas e das sim. questões que afetam a Associação e os trabalhadores do setor das proteções. Sim, e esperava era que o Governo agora resolvesse esses problemas pendentes. Fica aqui o repto. Vamos ver se de alguma forma estes problemas podem ser minimizados daqui para a frente. Espero bem que sim. Espero bem que sim. Muito obrigado. Aproveito para Obrigado. despedir dos telespectadores. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado por preferência. Protejam-se. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.